Antes de orarmos, vamos parar um pouco para escutar o que Deus tem a dizer e depois oraremos juntos. A Bíblia tem muitas partes que explicam o que significa seguir Jesus, mas uma delas se destaca muito claramente. Em 1 João 2, versículo 6, a palavra de Deus diz: quem diz que vive em Cristo deve viver do mesmo jeito que ele viveu. Isso é muito claro. A regra está dada. Se você se considera cristão, então é chamado a agir como Cristo agiu, a viver como ele viveu, a deixar que sua vida mostre a vida dele na forma como você fala, pensa, age e ama. Esse versículo nos lembra que ser cristão não é só um nome que a gente usa ou uma frase que a gente fala. É um jeito de viver. Ser de Cristo é imitar a Cristo. É olhar para o exemplo dele e tentar fazer igual. E quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê que ele vivia sempre orando, cheio de amor, cheio de bondade e totalmente entregue à vontade de Deus Pai. Viver como Jesus significa que precisamos ser pessoas que oram, que amam, que obedecem e que perdoam, mesmo quando perdoar é difícil. Então, que a oração do nosso coração seja: Senhor, me ensina a viver como Tu. Porque se nossa vida tem que ser um espelho da dele, precisamos aprender a seguir o caminho que ele nos mostrou. O apóstolo Paulo fala dessa mesma verdade em Efésios 4, versículos 20 a 24. Mas não foi assim que vocês aprenderam sobre Cristo. Se de fato o ouviram e foram ensinados por ele, como a verdade está em Jesus, então vocês devem abandonar a velha maneira de viver, o velho eu que se estraga por desejos enganosos. Em vez disso, sejam renovados em seu modo de pensar e se vistam do novo eu, criado à imagem de Deus, para viver em verdadeira justiça e santidade. Quer dizer, quando você aceita Cristo, algo precisa mudar. As velhas formas de viver precisam ficar para trás. Os desejos ruins do corpo precisam ser largados. O Espírito de Deus muda a nossa mente. E com essa mudança, nasce uma nova maneira de ser, feita para viver em justiça e santidade. Você não pode dizer que anda com Jesus se ainda se prende aos erros do passado. Cristo nos chama para sermos novos, para vivermos diferente, para brilharmos como luzes num mundo cheio de escuridão. A Bíblia é clara em Romanos 6. Sabemos que o nosso velho eu foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse destruído, e não fossemos mais escravos do pecado. A cruz de Jesus Cristo não só nos trouxe o perdão, ela também nos trouxe a liberdade. O nosso jeito antigo de ser, que era preso ao pecado, foi pregado na cruz com Cristo. E agora, como pessoas que creem, não estamos mais amarrados pelas correntes do pecado. Não somos mais escravos do corpo. Nós pertencemos a Deus, e pelo seu Espírito, somos livres. Mas liberdade não quer dizer fazer o que a gente bem entende. Liberdade significa viver guiado pelo Espírito. É por isso que Paulo escreve em Gálatas 5 versículos 16 a 18. Por isso digo, vivam de acordo com o Espírito, e assim vocês não farão o que a carne deseja. Pois a carne tem desejos que são contra o Espírito, e o Espírito tem desejos que são contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que vocês não fazem o que gostariam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Essa parte da Bíblia mostra algo muito importante. Existe uma batalha acontecendo dentro de nós. O corpo nos puxa para um lado, mas o Espírito nos puxa para outro. Os desejos do corpo são contrários aos desejos de Deus. E se a gente não aprender a viver no Espírito, vamos nos ver caindo em pecado o tempo todo. Mas a boa notícia é que, quando somos guiados pelo Espírito, recebemos força para vencer o corpo. Quando o Espírito nos guia, ele nos dá poder para dizer não ao pecado e sim a Deus. É por isso que a Bíblia também nos lembra em 2 Coríntios 5 versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa. As coisas velhas já se foram, eis que surgiram coisas novas. Viver em Cristo é viver como uma nova pessoa. É deixar os velhos jeitos de ser morrerem e abraçar a vida de Cristo dentro de você. É viver não pelo que você vê, mas pela fé. É não depender da sua própria sabedoria, mas da orientação do Espírito. Queridos, este é o chamado de todo cristão. Imitar Jesus não é fácil. Exige morrer para si mesmo todos os dias, carregar a sua cruz e escolher o caminho apertado em vez do caminho largo. O próprio Jesus disse em Mateus 16 versículo 24, se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Isso significa entregar o orgulho, entregar o conforto e entregar o controle. Significa dizer,
Senhor, não a minha vontade, mas a tua seja feita. E a recompensa de viver como Jesus é maior que o custo. Pois, ao vivermos como Ele, recebemos a sua paz, a sua alegria, a sua força e as suas promessas eternas. Vivemos na certeza do seu amor e na esperança da sua glória. Vivemos vitoriosos sobre o pecado e livres do medo. Vivemos não como escravos do mundo, mas como filhos e filhas do Deus Altíssimo. Então, hoje, leve este versículo de 1 João 2 versículo 6 a sério. Quem diz que vive em Cristo deve viver do mesmo jeito que ele viveu. Deixe essa verdade te desafiar. Deixe-a te transformar. Deixe acender em você um desejo santo de viver diferente. De ser bondoso como ele era. De obedecer como ele obedecia. E de amar com o mesmo amor que ele deu na cruz. Essa é a vida para a qual fomos chamados. Esse é o padrão da nossa fé. E com a ajuda do Espírito Santo, isso é possível. Que todos nós possamos viver de um jeito que, quando o mundo olhar para nós, veja o reflexo de Jesus Cristo brilhando. Agora, vamos parar um pouco para orar juntos. Amado Rei Jesus, obrigado pela tua bondade que nunca falha e pela tua bondade que se renova a cada manhã. Obrigado porque em ti, Senhor Jesus, temos o resgate pelo poder do teu sangue. Obrigado porque, por meio do teu sacrifício, nossos pecados são perdoados e nossas vidas são renovadas. A tua palavra em Efésios 1 versículo 7 nos lembra: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da sua graça. Que alegria saber que a tua graça me cobriu e a tua bondade me tirou do fundo do pecado. Senhor, eu oro para que o pecado não domine mais meu corpo mortal. Peço força para resistir às tentações do corpo e seus desejos. Purifica-me, ó Senhor, com o teu sangue, para que eu não seja uma ferramenta para o mal ou escravo do pecado. Em vez disso, que a minha vida seja usada como um vaso de honra, um sacrifício vivo que te glorifica. Em Romanos 6 versículo 13, a tua palavra diz: nem ofereçam as partes do corpo de vocês ao pecado para serem instrumentos do mal. Ao contrário, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam as partes do corpo de vocês a Deus para serem instrumentos do bem. Que essa verdade guie minha vida todos os dias. Ajuda-me, Senhor Jesus, a me apresentar diante de ti como um instrumento para o bem. Que eu não venha pela metade, mas com entrego total. Que minhas mãos te sirvam, minha boca fale a verdade, minha mente pense na tua palavra e meu coração transborde com o teu amor. Eu quero ser um vaso pronto e disposto a ser usado para o teu reino. A tua palavra promete que o pecado não manda mais em nós, porque estamos debaixo da graça. Eu declaro isso sobre a minha vida. O pecado não tem poder, nem autoridade, nem direito sobre mim, em nome de Jesus. A tua palavra em 1 Coríntios 1 versículo 30 nos diz: mas foi por ele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, e também justiça, santidade e redenção. Senhor, eu recebo isso como minha parte hoje. Em ti eu tenho sabedoria quando me sinto perdido. Em ti eu tenho justiça quando me sinto sem valor. Em ti eu tenho santidade quando me sinto fraco. E em ti eu tenho resgate que garante minha vida eterna. Pai, ajuda-me a deixar de lado meu velho eu com suas atitudes ruins. As velhas maneiras de amargura, raiva, orgulho e egoísmo não têm mais lugar na minha vida. Fortalece-me, Espírito Santo, para que eu possa viver todos os dias no teu poder que renova. Ajuda-me a ser forte na oração, firme na fé e cheio de amor pelos outros, assim como Cristo me amou. Que eu seja renovado na minha mente, na minha alma e no meu espírito para que eu possa refletir mais de Jesus e menos de mim. A tua palavra em Colossenses 3 versículos 9 e 10 diz: não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram do velho eu com suas atitudes e se vestiram do novo eu, que está sendo renovado no conhecimento à imagem do seu Criador. Senhor, eu me visto desse novo eu hoje. Eu escolho viver na identidade que tu me deste como filho de Deus. Eu confesso e declaro, de acordo com Romanos 6 versículo 6, que meu velho foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado fosse destruído e para que eu não fosse mais escravo do pecado. Eu declaro com coragem: eu não sou mais escravo do medo. Não sou mais escravo do que é errado. Não sou mais escravo dos desejos do corpo. Em Cristo, eu sou livre. Em Cristo, eu ando na luz da palavra de Deus. Em Cristo, eu vivo na verdade e não em mentiras. Em Cristo, eu vivo pela fé e não pelo que vejo.
Senhor, Tu me chamaste a não me parecer com este mundo, mas a ser transformado pela mudança da minha mente. Romanos 12 versículo 2 me lembra: não vivam como as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança na maneira de pensar de vocês. Assim, vocês aprenderão a saber a vontade de Deus, aquilo que é bom, agradável e perfeito para vocês. Então, hoje, eu escolho a transformação. Eu escolho colocar meu coração e meus sentimentos nas coisas do céu, e não nos desejos da terra. A Tua palavra em 1 Pedro 1 versículo 5 a 7 nos ensina a crescer no nosso caráter. Por isso mesmo, dediquem-se com todo o empenho para juntar à fé de vocês a bondade, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a paciência, a devoção a Deus, a amizade cristã, e a amizade cristã, o amor. Senhor, ajuda-me a ter essas qualidades na minha vida. Ajuda-me a ter controle sobre mim quando meu corpo for tentado. Ajuda-me a não desistir quando vierem as provações. Ajuda-me a mostrar bondade mesmo quando sou maltratado. E, acima de tudo, ajuda-me a viver com amor. Porque o amor é o resumo da lei. Governa minha mente, Senhor Jesus. Governa o meu coração. Governa os meus pensamentos, minhas palavras e minhas ações. Que cada parte da minha vida seja entregue a Ti. Meus sentimentos pertencem só a Ti. Minha dedicação pertence só a Ti. Meu desejo não é juntar riquezas na terra, mas juntar riquezas no céu, onde a traça e a ferrugem não podem estragar. Obrigado, Senhor, por me fazer uma nova pessoa. Como a Tua palavra em 2 Coríntios 5 versículo 17 declara: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa. As coisas velhas já se foram, eis que surgiram coisas novas. Obrigado por essa vida nova. Obrigado pela alegria de ser salvo. Obrigado pela certeza de que sou Teu para sempre. E assim, toda glória, honra e louvor pertencem a Ti, meu Rei e meu Salvador. Obrigado por ouvir esta oração. No nome poderoso e precioso de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Qual é a atitude de Jesus que você mais quer que brilhe em sua vida hoje? Deixe seu comentário e vamos nos ajudar uns aos outros. Se essa mensagem sobre viver como Jesus viveu te tocou e te fez pensar, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ser inspiradas. Para receber mais ensinamentos e orações que te ajudam a ser uma pessoa nova em Cristo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, digite amém como um sinal de fé. Oro para que todas as bênçãos desta oração estejam agora sobre você em nome de Jesus. E se você precisar de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos dizer nos comentários. Ficaríamos honrados em orar por você.